estudante, como vai? Eu espero que você esteja muito bem. E hoje nós temos mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos trabalhar os implícitos no texto. Uma aula aí para você, estudante do terceiro ano do ensino médio, ok? Você que está se preparando aí para o Enem, um assunto bastante pertinente. Fica comigo até o final para a gente ver aí como que funciona esses implícitos no nosso texto. Hoje também temos conosco o Bruno, intérprete de Libras. Olá, Bruno, tudo bem? Ótimo! Então vamos lá, moçada, vamos ver o que nós temos aqui para hoje. Vamos começar a nossa aulinha aqui. Implícitos no texto. Olha lá, o cronograma para o primeiro bimestre, vamos rever aqui rapidinho o que a gente já trabalhou. Nós trabalhamos a modalização no discurso, trabalhamos o realismo escola literária, hoje implícitos no texto e em breve aí para finalizar vamos ter a nossa intertextualidade, que será a quarta aula do primeiro bimestre. Na aula de hoje vamos contemplar as seguintes habilidades, olha lá. Construir coerência temática na compreensão e na produção de textos produtiva e autonomamente, reconhecer informações explícitas em um texto, inferir informações, dados, fatos, argumentos, conclusões implícitas em um texto. Mas afinal, o que então significa esse termo implícito? Implícito, aquilo que está o quê? Vamos dizer, entre aspas, escondido, oculto, que não está ali exposto totalmente no nosso texto. É diferente quando nós falamos uma frase que ela está totalmente escrita ali no texto. Às vezes, tem um elemento ali que fica subentendido e é isso que nós vamos ver, porque isso é importantíssimo para a nossa interpretação de texto. Muitas vezes as questões, elas nos pegam aí, nessas questões dos implícitos, dos subentendidos. Para a gente entender subentendido, para a gente entender implícitos, desculpa, nós precisamos de dois fundamentos aí. Um é os subentendidos e o outro, pressupostos. Como assim? Vamos ver isso aqui? Deixar aqui para vocês bem importante, ó. Um dos aspectos mais intrigantes da leitura de um texto é a verificação de que ele pode dizer coisas que parece não estar dizendo, além das informações explicitamente enunciadas. Existem outras que ficam subentendidas ou pressupostas. Como que é isso? Vamos lá. Como assim subentendido, pressupostos? O que vem a ser isso? E nós vamos ver aqui. Olha lá, os pressupostos são ideias não expressas ali de uma maneira explícita. Porém, o leitor, ele pode perceber a partir de certas palavras ou expressões contidas na frase. Então, a gente pode falar assim, ó, o pressuposto, ele tem marcas linguísticas. O pressuposto, ele aparece no meu texto. O pressuposto, não estou falando da ideia principal, ok? Já o subentendido, ele não vai aparecer ali no meu texto. E eu preciso aí de alguns conhecimentos para poder entender o que é esse subentendido. Olha lá, eles são insinuações escondidas por trás de uma afirmação. O autor dá a entender, mas essas informações, elas são discutíveis. Então, o subentendido, ele é subjetivo, vai depender de cada leitor. Ele é de responsabilidade do leitor, olha lá. Por isso é preciso atenção às possibilidades contextualizadas, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Moçada, presta atenção comigo. Quando eu falo para vocês a seguinte frase, Ana parou de comer doces. Se Ana parou de comer doces, isso significa que antes ela comia doces. Por quê? Se ela parou de fazer determinada coisa, é porque antes ela fazia. Mas isso está escrito aqui pra gente, nessa frase? Não, mas me dá a entender claramente. Quem parou é porque antes fazia. Então, olha só, nós temos aqui, nessa oração aqui, nessa frase, uma marca que eu falei para vocês, que é chamado de marca linguística. O pressuposto, a marca linguística aparece
aparece no texto me dando a ideia. Olha lá, ó, a marca linguística aqui é o quê? Um verbo. O verbo, ele me dá a entender que ela já comia. Beleza, comia doces. Número 2. Novamente, Ana parou de comer doces. Outra marca linguística, pessoal. Olha esse advérbio aqui. Um advérbio de modo. E quando eu falo, novamente Ana parou de comer doces, o que dá a entender? Que não é a primeira vez que ela tenta lá parar de comer doces. Ela está tentando, talvez aí pela segunda, terceira vez. Mas isso está escrito para a gente na frase? Não, não. Mas o que me remete a essa informação? Esse pressuposto, as marcas linguísticas, nesse caso o advérbio, nesse caso o verbo, pequenas observações que às vezes a gente passa batido por elas no texto. Tá vendo como que é importante a gente detalhar cada coisinha ali? Então vamos lá, continuando, olha só. Agora eu vou dar para vocês o exemplo de subentendidos e aí vocês vão perceber essa diferença, ok? Olha só. Quando sair de casa, não esqueça de levar um casaco. Geralmente quem fala isso pra gente, hein? É a mãe, né? Menino, leva um casaco, não é assim? Então, olha só, quando sair de casa, não esqueça de levar um casaco. O que está subentendido nessa frase? Que pode fazer frio, que lá fora está frio. É o pensamento aí, talvez, da mãe, né? Ou de quem está falando para levar o casaco. Mas está escrito em algum momento na frase pra gente que está frio? Não, mas a gente pode deduzir que essa pessoa está o quê? Pensando que vai fazer frio. Não está explícito, está implícita essa informação ali, mas nós podemos então deduzir, ok? Dessa forma é um subentendido, mas eu te pergunto, existe nessa frase alguma marca linguística que me mostra isso? Não, não existe. Ela só fala quando sair, não esqueça de levar o casaco. Não tem marca linguística ali que vai fazer frio. Marca linguística é a palavrinha escrita, ok? Mas dá pra gente perceber dessa forma. Então, é um subentendido. Você tem horas? Olha só, quantas vezes a gente pergunta, né? Você tem horas? A pessoa pode simplesmente responder assim, tenho. Pronto. Você não está perguntando quantas horas são, mas é outro subentendido. Nós também já temos aí uma convenção linguística, né, no nosso país, que quando você fala assim, tem horas, a outra pessoa faz o quê? Ela já responde, tal hora. Então isso aí já está meio que implícito, né, nos nossos conhecimentos, tranquilo. Mas é o que eu falei, tem alguma coisa aqui falando que está perguntando as horas? Não tem, moçada. Apenas assim, você tem horas. Não está escrito, eu quero saber quantas horas. Você tem horas? Não. Mas está implícito e nós já temos esse conhecimento aí. Por quê? Porque nós temos o subentendido, que é o quê? A pessoa querer saber as horas. Moçada, é claro que nós, né, com a competência linguística que nós temos lá desde que nascemos, enfim, vamos aprendendo a linguagem, nós já temos aí esses conhecimentos muitas vezes internalizados, né? Já faz parte aí da nossa convenção. O que nós precisamos é melhorar esses pressupostos, esses subentendidos. Professora, mas como é que eu melhoro isso? Duas dicas. Primeira, leitura. É importante, de repente, você, principalmente terceiro ano, Enem vem por aí, pegar um livro, né, que fale sobre pressupostos e sobre subentendidos. Tem vários livros aí que são muito bons na área da linguagem, né, para vocês aprenderem um pouquinho mais disso. Segunda coisa que eu falo para vocês, leitura, gente, não tem como, né? Então, leitura de artigo de opinião é um exercício. Artigo de opinião é assim dos subentendidos e dos pressupostos. Então, é prática, ok? Olha lá. E o que é importante também para a gente entender esses pressupostos, subentendidos, uma das coisas, conhecimentos prévios. Ele vai me levar muitas vezes a captar a mensagem, a informação
que o texto quer me passar, ainda que não esteja explícito ali, ok? Olha lá, e o que são esses conhecimentos prévios? São os saberes ou as informações que temos guardados em nossa mente e que podemos acionar quando precisamos. Dito dessa forma, parece simples. Temos informações disponíveis que recuperamos quando queremos. E é isso mesmo. Olha só, conhecimentos prévios. Vocês já devem ter ouvido falar muito desses conhecimentos prévios, né? O que são aí os conhecimentos prévios? Precisamos dos conhecimentos de mundo, precisamos dos conhecimentos linguísticos, precisamos dos conhecimentos textuais. Todos esses três conhecimentos, eles vão nos auxiliar ali na produção, na interpretação do nosso texto, de verificar os implícitos. Exemplo, quando eu tenho um conhecimento de mundo, né, eu trago um repertório cultural para o meu texto. Automaticamente, isso vai me dar muito mais amplitude para eu compreender o que está escrito ali. O conhecimento textual, importante a gente já saber os tipos textuais. Vocês, então, né, agora no terceiro ano, com certeza já sabem disso aí. Temos lá o texto narrativo, texto expositivo, dissertativo, argumentativo, que é o texto do Enem. E nós temos o descritivo, o expositivo. Essa estrutura textual, gente, ela já fala muito, né? Quando você vê um texto ali, você já bate o olho ali na estrutura textual, você já consegue saber. Opa, peraí, nós temos aqui uma narração, nós temos aqui uma fábula, nós temos aqui um conto, um texto dissertativo, argumentativo. Isso já te ajuda a fazer uma interpretação anterior, prévia do seu texto. Você já sabe, por exemplo, que o texto dissertativo argumentativo, ele expressa o quê? A opinião, um argumento. Então, o texto dissertativo argumentativo, você já sabe ali que você precisa ficar mais atento àquela leitura, porque o autor, né, o autor ali daquele texto, ele quer te convencer, né, ele vai ter ali uma persuasão para poder te convencer da opinião dele, você já vai ali observando todos esses detalhes. Então, o conhecimento textual se baseia nisso. O conhecimento linguístico, as regras, nós precisamos dominar as regras gramaticais, precisamos entender como funciona a nossa língua, né? Conforme vocês já estudaram variedades linguísticas, nós sabemos que ali existem as variáveis da língua, mas nós, né, vocês aí, alunos do terceiro ano, já são capazes de dominar, né, essa variedade linguística culta, formal, que inclusive é a variedade utilizada ali na produção de texto do Enem, ok? E os conhecimentos lá de mundo, conforme eu já falei, todo um repertório cultural. Inferência. E para poder entender melhor, interpretar o nosso texto, nós precisamos de quê? Inferir informações. E como eu faço essas inferências se eu não tiver esses conhecimentos prévios? Vai me faltar informação. Muitas vezes eu não vou conseguir compreender o que o texto quer falar. Se você pega uma questão, por exemplo, tá? Que fala sobre, nós falamos na última aula sobre Brás Cubas, falamos lá sobre o realismo. Vamos que você faça a leitura, tá? Do livro lá que nós falamos na última aula. Então, você, na hora que tiver a questão, automaticamente você já lembra lá do texto, opa, peraí, aqui é Machado de Assis, né? Aqui é Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí tem uma parte do livro ali, e você já ativa o seu conhecimento. Esse conhecimento do livro, ele é chamado de conhecimento prévio. Por quê? Você fez essa leitura antes, né? Então, todo texto, a gente sempre tem um conhecimento anterior, e quanto mais conhecimento anterior a gente tiver, melhor será para a nossa compreensão do texto. O Enem, às vezes, ele faz isso. Ele vai te cobrar as obras ali através das questões. Ele não vai colocar para você explicitamente o nome da obra, mas ele vai te dar uma questão que tem a obra ali no meio. A obra, por exemplo, de Machado de Assis ou dos outros autores, né, que são sempre solicitados ali no Enem. Dessa forma, você acaba tendo aquela informação antes e matando ali, entre aspas, matando ali a questão, a charada do implícito no texto,
ok? Então, olha lá, a inferência, ela é o raciocínio concluído ou desenvolvido a partir de indícios, pistas, sinais, de vestígios. A dedução é um tipo de inferência. Então, quando eu deduzo algo, até mesmo porque tem ou um pressuposto, né? Eu estou fazendo uma inferência. É o processo intelectual segundo o qual é possível chegar a uma conclusão a partir de premissas. Olha lá a palavra premissas, né? O que vem lá antes, proposições, pressupostos. Não há provas do assassinato, somente inferências. Então, às vezes, no texto não tem uma prova concreta daquilo ali que você respondeu na sua questão, mas aquilo ali, como que você conseguiu chegar à resposta? Inferindo seus conhecimentos prévios, linguísticos, textuais, você consegue ali responder a questão e ver no texto lá o que está falando a partir daqueles pressupostos, né? Igual eu falei, às vezes uns marcadores linguísticos. Raciocínio através do qual uma proposição é considerada verdadeira pela sua ligação com outras já tidas como verdadeiras. O caso aqui da inferência, conforme eu falei, beleza? Olha só, marcadores linguísticos, nós temos advérbios, olha lá, os resultados da pesquisa ainda não chegaram até nós. Opa, ainda não chegaram? Então vamos ver isso aqui. Ainda, moçada, olha lá, um advérbio de tempo. Se eles não chegaram ainda, eles já deviam ter chegado. Olha esse pressuposto aí. Tem mais, quer ver? Vamos ver mais marcadores linguísticos aqui. Verbo. Lá no começo, lembra que eu falei? Ana parou de comer doce. Até mostrei para vocês que o verbo era um marcador linguístico. Quem parou é porque antes fazia. Beleza. O que mais? Adjetivos. Os partidos radicais acabarão com a democracia no Brasil. Se eu falo dessa forma, que os partidos radicais acabarão com a democracia, então eu parto do pressuposto que existem partidos radicais no Brasil. E aí, cadê o marcador linguístico? Os partidos radicais. Olha lá, o radical lá, né, como adjetivo, acompanhando aqui, né, o nosso substantivo. Então, se existem partidos radicais, é o pressuposto aqui, o adjetivo, pra gente, nos deu essa informação, ok? Beleza, vamos ver aqui, eu acho que tem mais um aqui pra gente? Não, deixei os 3 para vocês, temos mais, mas trouxe os 3 como exemplo. Vamos ver na prática? Deixei uma atividade aqui, informações implícitas, olha lá. Letra A professora não entregou as notas das provas. Letra B, o tempo continua chuvoso. E letra C, todos tiraram 10 na prova, até o Sérgio. Gente, o que nós temos aqui será de marcadores linguísticos que está mostrando para a gente aí, que está nos dando um pressuposto. A professora ainda não entregou as provas, ok? Advérbio de tempo, olha lá, o tempo continua chuvoso. E letra C, todos tiraram 10 na prova. Olha a preposição aqui, até o Sérgio. Opa, peraí, então vamos ver isso aqui. Olha só, na letra A informação implícita é o quê? A professora já deveria ter devolvido a prova, porque fala até hoje a professora ainda não devolveu as provas. Se fala dessa forma, significa talvez até o quê? Que está demorando aí, né? De repente, essa demora na entrega das provas. Lembrando que essa inferência, às vezes, ela é um pouco subjetiva, então admite também outras respostas, às vezes, ok? A informação implícita, lá naquela que estava chovendo, lá ó, o tempo continua chuvoso. Se ele continua, olha só, é porque antes já estava, né? A letra C, a informação que Sérgio também tirou 10, até o Sérgio, então talvez antes ele não tirava 10, ok? Ele não tirava uma nota bacana lá. Tenho aqui mais uma atividade que eu vou deixar para você fazer. Antes de você fazer, vocês vão prestar bastante atenção, vão responder lá bonitinho antes de ver as respostas, ok? Aqui tem os nossos conhecimentos da aula de hoje. Reconhecemos informações explícitas e implícitas, vimos os implícitos como funcionam, vimos como que podemos inferir informações. As nossas referências estão aqui,
Eu agradeço, gente, a sua participação na nossa aula. Em caso de dúvida, manda para o nosso Tira Dúvida. Te espero na próxima aula. Até mais, pessoal. Um abraço.